Então, vamos lá. Então, gente, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Então, a gente vai começar mais uma ideia que foi construída a partir da primeira turma do curso de especialização, né? Que é a ideia da gente ter continuidade de encontros, a gente manter uma certa regularidade de encontros, né, no Lapasses, no sentido de manter-nos atualizando, estudando, discutindo diferentes temas relacionados às práticas integrativas e complementares que a gente tem pesquisado, né? Então, é uma alegria, a gente construiu todo esse movimento juntos. Eu estou começando, e até o final do ano, os nossos encontros mensais vão ser feitos são principalmente pelas, se não me engano, só o Emano está também, né? Então, são alunas que, de fato, são pesquisadoras do Lapasses, né? Que têm feito trabalhos e esse trabalho da gente estender o debate de maneira aberta, ampla, comunitária, para quem tiver interesse e quiser participar, né? Bom, então, essa ideia, que foi uma ideia concebida coletivamente, construída coletivamente, começa hoje com um artigo específico que eu vou apresentar. Vou tentar ser breve na apresentação, para que a gente tenha um tempo para discutir, para conversar entre nós, né? O nosso plano é oferecer os artigos de maneira prévia, né? Para que quem quiser, quem puder, leia e venha para o debate, né? Então, a ideia é essa, que quem for apresentar vai ter um início para fazer a apresentação, a gente está pensando até meia hora, e aí depois, a última hora, fica para o debate e uma síntese no final, tá certo? Então, essa é a proposta. E aí, hoje, então, a partir de agora, eu deixo de ver vocês, porque eu vou projetar a apresentação, tá certo? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, me interromper, fique muito à vontade, mas fale, porque eu não consigo ver, a partir de agora, projetando, tá bem? Então, vamos lá. Bem, então, o artigo com o qual nós começamos essa atividade é um artigo de um orientando de doutorado, uma pessoa que fez o doutorado com John Adams, que é um pesquisador, embora seja britânico, ele fez toda a sua carreira na Austrália, em diferentes instituições da Austrália, e possivelmente, hoje, talvez ele seja o pesquisador de práticas integrativas que tem maior número de publicações sobre o tema, possivelmente no mundo. O John é sociólogo também, e ele é nascido perto da cidade de Leeds, no norte da Inglaterra, e fez seu doutorado em Edimburgo, na Escócia, e de lá ele, então, foi para a Austrália e fez toda a carreira, e ele tem um título curioso, que porque no mundo britânico, o título máximo, assim como aqui, professor titular é o máximo, lá é o título de professor, né? Antes as pessoas são doutoras, depois são lectures, depois tem um intermediário até se tornar professor, ou o que eles chamam de full professor.
e o John é Distinguished Professor. Então, ele tem um título de professor distinto ou distinguido pela quantidade de coisas que ele tem publicado, e o título dele, isso é importante que se diga, ele tinha a possibilidade de ter esse título em práticas integrativas, ou CAM, né? Complementary Alternative Medicine, mas ele preferiu o título em saúde pública, em Public Health. Então, o título dele, ele poderia ter sido o primeiro na Austrália a ter esse título de professor, depois distinguished professor, nessa área de CAM, mas ele preferiu em saúde pública. Bom, e esse artigo, propriamente, ele... Gabi, eu vou te pedir que você me avise quando tiver 25 minutos, ou 20 minutos que eu estiver falando, tá bem? Perfeito, professor. Você... Contando a partir de agora? Isso, por favor, que você Tá bom. cuide do meu tempo, porque das próximas vezes quem fará isso sou eu, mas como eu estou falando, eu não vou conseguir controlar tão bem. Então, eu escolhi esse artigo porque é uma revisão da literatura sobre educação, sobre o ensino de práticas integrativas, que é uma questão que me interessa muito, nos interessa muito no LAPACES. Afinal de contas, a gente tem todo um conjunto de disciplinas, tanto no âmbito da pós-graduação lato sensu, quanto estrito sensu, né? Então, inclusive na graduação. Então, é um tema que nos interessa muito, né? E também porque esse artigo, ele traz uma conceituação que eu me interessei por tentar entender. Eles trazem complementary medicine, portanto, medicina complementar. Originalmente, desde os anos 90, o termo mais comum era CAM, né? Então, Complementary and Alternative Medicine. Depois, tanto é que o Centro Nacional nos Estados Unidos chamava-se NCCAM, National Center of Complementary Alternative Medicine. E aí, em 2014, eles mudaram nos Estados Unidos para Integrative Health, né? Saúde integrativa. Então, nos Estados Unidos, eles têm tentado substituir essa noção de alternativo complementar e assumir essa noção realmente de integrativo. A Organização Mundial da Saúde usa MTCI, né, que é Medicina Tradicional Complementar Integrativa, e eles, nesse artigo, usaram esse conceito de medicina complementar, sem alternativo e sem integrativo. Então, eu fiquei curioso de tentar entender por que é que tem por que eles estão usando essa nomenclatura, né? É um artigo de 2019, tá certo? E é uma revisão integrativa, que foi feita com trabalhos quantitativos e qualitativos, tá certo? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a diferença, acho isso muito importante, entre o que é o argumento do artigo e o que é o objetivo do artigo. O argumento é uma posição dos pesquisadores no campo. E a posição deles é a seguinte: tem crescido a força de trabalho em medicina complementar. No entanto, né, e precisa evidências sólidas sobre esse tema no campo da saúde, tá certo? Para dar sustentação à presença desses profissionais. No entanto, eles constataram que não tinha nenhuma revisão sobre as publicações desse tema publicado nos principais jornais do mundo, e aí então eles resolvem fazer
essa revisão, apresentar essa revisão. Então, qual que é a posição deles? Qual que é o argumento? O argumento é: o número de profissionais de medicina complementar cresceu no mundo e tem poucas evidências sobre o trabalho deles. É preciso ter mais e melhores evidências sobre o trabalho deles, para que fortaleça essa presença, para que tire da invisibilidade. Então, essa é a aposta deles, é o argumento deles, é a tese deles. O objetivo desse artigo, para dar sustentação, para continuar discutindo essa tese deles, é revisar as pesquisas originais publicadas na literatura, que é avaliada por pares, examinando a educação em instituições de ensino superior que fornecem treinamento para profissionais de medicina complementar, né? Portanto, que investiga a educação em medicina complementar, tá certo? Então, veja, o objetivo do artigo é analisar, o objetivo da revisão da literatura é analisar os artigos para discutir o que se tem sobre a educação em medicina complementar. A tese deles é: precisa desenvolver evidências para dar suporte para esses profissionais que têm crescido cada vez mais no mundo inteiro, tá certo? Bem, então, eu fiz uma síntese do artigo, mas eu vou priorizar o que está em vermelho, tá certo? Para dar tempo de falar nos 30 minutos. Então, eles começam a introdução, na introdução, eles discutem, né, 3 desafios fundamentais. O primeiro é preparar profissionais de medicina complementar que predominantemente usam práticas, princípios, conceitos das medicinas tradicionais, para que eles venham trabalhar em sistemas de cuidado convencional. Então, a primeira coisa aqui é que eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente tem que pegar as pessoas que têm formação em medicina tradicional e preparar essas pessoas para trabalhar dentro do sistema de saúde convencional, biomédico, que é o que tem instalado no mundo inteiro. O segundo desafio é treinar esses profissionais para trabalhar num sentido de cuidado interprofissional. Quer dizer, essas pessoas têm que ser treinadas, formadas para fazerem parte de equipe. Porque, em geral, um curador, cuidador, um benzedor, um raizeiro, uma parteira, em geral, trabalham sozinhos. E no sistema de saúde é preciso expandir isso para trabalhar num sistema interprofissional, em equipe, portanto, né? E o último desafio para eles é formar esses profissionais, né, que utilizam evidências tradicionais. Então, isso aqui é muito importante. Como é que um curador, um pajé, um xamã, se torna um mestre curador? Tem evidências, tem critérios. Não é qualquer pessoa que tem aquela posição nas comunidades. A questão é que nós não conhecemos os critérios com que uma pessoa se forma e se torna um curador dentro de uma comunidade. O que nós conhecemos é o processo na medicina ocidental contemporânea, né? Então, não só na medicina, mas no campo da saúde. Então, tem que fazer a graduação, a especialização, a residência. Então, a gente entende assim. E a gente não entende quais são as evidências e como são usadas as evidências tradicionais, né? E para eles, o último desafio é ensinar essas pessoas que trabalham com evidências tradicionais a trabalhar com evidências da medicina ocidental contemporânea, né?
que basicamente eles chamam a atenção, né? Um critério é a longa e coerente história de uso, esse é um critério aceito pela Organização Mundial da Saúde. Um outro critério, está bem documentadas em monografias como matérias médicas e outros textos. E um terceiro e último critério, natureza indutiva e transmitida ao longo de muitas gerações, né? Isso também pode ser aceito como evidência, né? Mas essas evidências todas são de baixo valor naquela pirâmide das evidências, tá certo? Então, basicamente, o que eles têm como desafio é formar profissionais da medicina complementar, né, que operem dentro do sistema convencional, que aprendam a fazer cuidado interprofissional e que usem evidências, fundamentalmente evidências da medicina ocidental contemporânea. O artigo foi construído com literatura entre 2005 e 2017, o levantamento foi feito em maio de 2017. No PubMed, isso é importante saber, gente, o PubMed é a ferramenta de busca do Medline, que é da Livraria Nacional de Medicina, da National Library of Medicine, que é parte do National Institute of Health, nos Estados Unidos. Então, o Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos tem a Livraria Nacional de Medicina, e na Livraria Nacional de Medicina se pode buscar, eles são um enorme banco de dados, antiguíssimo, e muita, ou quase toda a publicação passa por ali, né? Não é toda, mas muita. Eles usaram essa base e usaram uma outra base, que é a EBSCO, que é muito conhecida também, mas que é privada. EBSCO é a abreviatura do nome de Elton B. Stephens Company. Então, o Elton B. Stephens criou uma companhia no começo do século XX, hoje é uma holding de companhias, e entre as coisas que eles fazem hoje é o negócio no mundo bibliográfico, no mundo da informação científica, vamos assim chamar, tá certo? Então, eles usaram essas duas bases. Os critérios de inclusão foram trabalhos escritos em inglês e relativos a cursos onde os alunos recebem uma qualificação e um diploma em medicina complementar. No levantamento, a gente vai ver, eles acabaram analisando 18 artigos, e eles submeteram a avaliação, esses artigos, à avaliação crítica em três instrumentos, tá certo? Eu não vou aprofundar nisso, mas desde que se trabalha com a noção de evidências, tem-se usado instrumentos para avaliar se aquelas são boas evidências ou não são boas evidências, né? Então, eles aplicam os artigos, eles submetem os artigos a esses três instrumentos de avaliação da qualidade dos artigos. Bom, então, rapidamente, né, a busca, no total, eles tinham aqui quase 20 mil artigos, né? E, no final, depois de todos os cortes, duplicatas e exclusões, eles trabalham com 18 artigos. Bom, agora vamos para os resultados, então, que eles produziram com esses 18 artigos, né? Os estudos identificados foram conduzidos, então eles trabalharam com 7 estudos da Austrália, 5 dos Estados Unidos, 2 da Noruega, 1 do Canadá, Taiwan, Israel e Índia. É uma revisão integrativa porque tem estudos quanti e qualitativos. Os estudos foram feitos principalmente sobre
a naturopatia, depois acupuntura, porque tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália existem escolas de graduação em acupuntura. É uma graduação, tá certo? Mas também tiveram estudos de homeopatia, quiropraxia, osteopatia, fitoterapia, ayurveda e massagem. A partir da análise dos artigos, eles identificaram 4 áreas temáticas muito importantes para analisar esses artigos. A primeira é a oferta da educação em medicina complementar. O segundo, o desenvolvimento de competências educacionais para desenvolver habilidades e padrões clínicos em medicina complementar. A aplicação de teorias, métodos e tecnologias educacionais existentes e novas na pesquisa em medicina complementar e os desafios futuros enfrentados pela educação da medicina complementar. Tá certo? Então, eles analisaram os artigos basicamente a partir dessas 4 áreas temáticas, tá certo? Então, a oferta, o que se ensina, com quais competências as pessoas que passam pelo curso saem, tá certo? Quais são as teorias, métodos e tecnologias educacionais utilizadas e quais são os desafios futuros que são identificados nos artigos, tá certo? Bom, com isso, eles nos convidam aí para a discussão dos artigos, né? Então, a primeira coisa, eles começam a discussão afirmando: há uma cobertura muito esporádica de pesquisas no campo da educação e medicina complementar. Então, veja só, a gente viu lá que eles tinham uma quantidade enorme de artigos e acabaram com 18. Então, eles começam a discussão dizendo, olha, tem poucos artigos. Mas aqui tem uma questão que eles não trazem como limitação do estudo, que é, eles só levantaram estudos publicados em inglês. Portanto, aqui tem uma crítica ao artigo e uma crítica à visão deles, que é uma visão colonialista, né? Quer dizer, só um parênteses, quando eu conheci o John Adams, em 2005, uma conversa que nós tínhamos naquela época, nós fizemos doutorado mais ou menos na mesma época, nós temos mais ou menos a mesma idade, e ele, quando pensava em empregabilidade, nós nos conhecemos na Inglaterra. Ele pensava, ele podia aplicar para trabalhar na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, na África do Sul, na Nigéria, em outros países africanos que eu não me lembro agora, mas que também foram colônia britânica, na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia. Então, quando eles pensam o mundo, eles pensam a partir do que eles chamam de Commonwealth, né? Assim, do Reino Unido, né? Que foram as colônias britânicas. E essa visão é uma visão absolutamente colonialista, tá certo? E eles reproduzem essa visão aqui porque não faz sentido, com todas as ferramentas de tradução simultânea que nós temos hoje, que você restrinja uma busca a uma única língua. Então, o mundo luso, hispânico, chino, nipônico, esse mundo não existe nessa literatura, não existe nesse artigo, tá certo? Então, essa é uma crítica importante. Uma segunda coisa que aí eles fizeram para chamar a atenção também, mas aí com consciência, eles estão discutindo evidências, né? Então, eles trabalharam com artigos que são artigos indexados.
E indexados quer dizer que cumpre alguns critérios. E entre um dos critérios principais dos artigos indexados está a avaliação por pares, tá certo? Então, assim, você submete o artigo e esse artigo é enviado para pares darem o seu parecer sobre o artigo. Então, eles também restringiram só a artigos indexados que, que foram publicados em jornais que têm avaliação por pares. Essa é uma outra questão que está em discussão na ciência, que é muito valorosa, e eu tive a experiência e gosto cada vez mais, que é, em vez de você ser o parecerista cego, você é o parecerista visível. Isso quer dizer o quê? Em geral, você manda um artigo para a revista, e a revista escolhe 2 ou 3 pessoas e manda o seu artigo. Você não sabe quem é que lê o seu artigo. E, em geral, quem está lendo também não sabe quem é o autor do artigo, tá certo? Depende do campo. O campo das práticas integrativas no Brasil é um campo pequeno. Então, a gente acaba sabendo quem são os autores, porque, né? Mas, se é um campo muito grande, você também não sabe. Tem havido algumas revistas no mundo que têm feito essa avaliação aberta. Então, o autor sabe para quem é que o artigo dele foi enviado, e quem vai avaliar sabe de quem é o material que está avaliando. E isso muda tudo, porque, de fato, o avaliador passa a ser um curador do artigo na revista. Então, a avaliação, ela é explícita, ela é publicada também, e as mudanças que o autor, a autora faz no artigo incorporam as discussões que foram sugeridas pelos avaliadores. Então, é tudo aberto, tá certo? Que é um outro critério que tem sido debatido e acho muito bom. Bom, em seguida, eles colocam que a quantidade e qualidade das evidências disponíveis invariavelmente se relacionam a partes díspares, aleatórias e não relacionadas da filosofia e prática da educação da medicina complementar. Só que não tem claro o que vem a ser filosofia e prática da educação em medicina complementar. O que será isso? Né? Do meu ponto de vista, e por isso eu me interessei por esse artigo, por tentar entender essa questão da educação na medicina complementar, eu tenho dito, né, que a noção de complementar é um arranjo neoliberal que pessoas que faziam práticas não biomédicas toparam fazer para serem aceitos dentro do campo da saúde, serem remunerados por isso, fazerem parte desse campo, tá certo? Então, se você me pergunta qual é a filosofia e a prática, para mim a filosofia é uma filosofia de mercado, principalmente, tá certo? Com interesses a fazer crescer essas práticas como commodity no campo da saúde, tá certo? Mas eles não deixam claro isso, e eles tiram qualquer discussão sobre alternativa e tiram qualquer discussão sobre integrativo. Então, do meu ponto de vista, eles trabalham com a noção de medicina complementar, tá certo? De uma maneira que eles, de fato, reproduzem essa lógica do uso das práticas não biomédicas, tá certo? Como práticas complementares e, portanto, com autonomia reduzida, a serviço para vir de maneira secundária depois que for feita a intervenção biomédica, tá certo? Então, do meu ponto de vista, esse é o critério que eles adotam, tá certo? Professor, Oi. licença.
Oi, 7h30, tá? Só para orientá-lo. obrigado, Gabi. É, é uma literatura, eles chamam atenção para isso, e eu acho bem importante, que é relativamente datada. Se vocês pegarem os principais jornais que publicam artigos sobre práticas integrativas e complementares, vocês vão ver que no começo dos anos, no fim dos anos 90, começo dos 2000, tinham muitas reflexões sociológicas, econômicas, sobre as práticas integrativas no campo da saúde. Hoje, a maior parte dos jornais publica quase exclusivamente aplicações com a tentativa de gerar evidências dentro do espectro das evidências mais valorosas na medicina ocidental contemporânea. Então, tem uma mudança importante do que se pesquisa e do que se publica em relação aos anos 90, 2000 para hoje, tá certo? E essa literatura sobre a educação em medicina complementar é uma literatura que é relativamente antiga, tá certo? Então, isso é importante também ter essa noção. Eles chamam a atenção para a ausência de pesquisa sobre a tecnologia educacional, a aprendizagem eletrônica, presente na pesquisa sobre educação médica e outras profissões da saúde, e que não tem nada disso na pesquisa sobre medicina complementar. Possivelmente porque é uma literatura um pouco mais antiga, possivelmente depois da pandemia, o uso de tecnologia educacional e e-learning deve ser mais comum, né? A pesquisa sobre educação em medicina complementar tem sido feita em ambientes de não medicina complementar, em áreas da enfermagem integrativa ou medicina integrativa, mas que não são serviços ou não são escolas de medicina complementar propriamente. Então, isso é uma outra coisa importante, né, de perceber. Essa formação não é uma formação em instituições específicas, tá certo? Bom, depois das grandes lacunas empíricas, eles vão, então, para as consequências, né, de tudo isso. Tem impacto no crescimento e sustentabilidade da educação em medicina complementar, né, assim, essas questões que foram colocadas ali. A pesquisa ainda garante uma limitada e superficial compreensão sobre o que é, como se dá, como fazer educação em medicina complementar. Os praticantes e usuários de medicina complementar que ficam distantes desse modelo biomédico de cuidado e mantêm valores e atitudes da prática complementar específica, tendem a ter dificuldade de fazer essa aproximação e acabam funcionando como prática alternativa. Então, essa é outra crítica que eles fazem, né? Esse campo tem lenta adoção de tecnologia na educação, tem resistência à mudança na forma da educação, na formação dos profissionais, né? E essas instituições que eles analisaram, em geral, elas estão preocupadas com conhecimentos técnicos e clínicos, fazendo com que haja pouca pesquisa e pouca importância para a questão das evidências, que é o que eles estão defendendo como tese deles no campo, né? É preciso ter mais pesquisa, é preciso ter mais evidências, tá certo? Bom, para o futuro, eles veem, né, pesquisas futuras que se baseiem em um forte entendimento do ambiente educacional único de cursos, faculdades e universidades de medicina complementar especificamente, tá certo? A literatura, às vezes, é muito difusa, compara diferentes formas, diferentes universidades, cursos,
e aí ela acaba não tendo especificidade própria. Precisa examinar com mais detalhe as características, atitudes, preferências, experiências e motivações dos estudantes de medicina complementar. Entender a localização geográfica, e lembro aqui, tá, gente? Medicina complementar para eles, então é naturopatia, quiropraxia, osteopatia, homeopatia, Ayurveda, massagem e fitoterapia, tá certo? Essas são as medicinas complementares que eles encontraram nos artigos e que eles validaram. Isso quer dizer o quê? Que é um curso que não é uma especialização, é um curso como se fosse de graduação, tá certo? Falta entender a localização geográfica das instituições, né? Os padrões de matrícula, o ensino para adolescentes ou jovens adultos, o tamanho e o escopo desse ensino, né? E as semelhanças e diferenças comparativas entre diferentes países e continentes no mundo, né? E eles chamam muito a atenção da diferença, e uma não exclui a outra, entre formar profissionais de medicina complementar e formar pessoas que usem sobre o uso de medicina complementar. São duas formações específicas, né? Então, eles não discutem exatamente isso, mas uma das coisas que tem ficado cada vez mais clara é que profissional de saúde hoje, seja com uma prática da medicina ocidental contemporânea bem tradicional, seja de uma prática não biomédica, uma das coisas que a gente precisa fazer é prescrever informação. O fato de praticamente todo mundo ter acesso ao Google e outras plataformas de busca, faz com que as pessoas cheguem com informação, mas muitas vezes informações distorcidas, informações... Então, assim como a gente prescreve práticas específicas, a gente vai ter que começar a prescrever também informações específicas. A gente precisa formar as pessoas também nesse sentido. Para finalizar, nossa, ainda não. Bom, então, até que ponto as instituições educacionais são influenciadas pelas tendências da educação global, né? Os cursos online, as salas de aulas invertidas, teorias construtivistas, uso de metodologia ativa, né? Até que ponto isso está nas medicinas complementares, né? Não tem informação sobre isso, né? As influências, né, culturais, os regulamentos locais, como que isso condiciona a educação e a medicina complementar, né? Como que se ensina a medicina complementar vai trabalhar com corpos, e os corpos têm morfologias, têm fisiologias, né? Quer dizer, tem forma, tem funcionamento. Como que isso é ensinado nas medicinas complementares, né? Para nós, talvez fique claro por causa do conceito de racionalidades médicas, mas eles não conhecem esse conceito, né? A promoção de cursos relacionados à medicina complementar no ensino superior em geral, né? Então, para eles, oferecer cursos de medicina complementar nas graduações sensibilizaria, seria pré-requisito para ter melhores pesquisas, para terem mais pessoas publicando e pesquisando esse assunto. E compreender a relação da medicina complementar, né, ou do campo da educação na medicina complementar com as instituições com fins lucrativos ou todo o mundo privado, que se diz no Brasil que cerca de 150 mil pessoas trabalham no mundo privado com práticas integrativas, e a gente realmente desconhece esse número, tá certo? Então, para concluir, né, eles concluem com base no argumento
né? O argumento é a espinha dorsal do artigo. Então, apesar das altas taxas de uso de medicina complementar em todo o mundo e do crescente interesse na educação em medicina complementar, apenas um corpo esporádico e subdesenvolvido de pesquisas, 18, examinou questões relevantes até o momento. Então, isso justifica a posição deles, que tem pouca evidência, que precisa mais evidência, né? A importância de desenvolver um programa de pesquisa em torno da educação em medicina complementar é essencial para garantir uma força de trabalho treinada e educada, tá certo? Bem educada. Então, o que eles concluem é com base no argumento que eles tinham colocado antes, e o que eles fazem é, toda a discussão que eles fazem são evidências sobre o que eles colocaram, né, eles declararam como esse argumento, tá certo? Então, das milhares de artigos que eles conseguiram, ao final eles trabalharam só com 18, com um conjunto de práticas reduzido, tá certo? E que tem mais lacunas nessa literatura do que informações precisas e suficientes, tá certo? Então, esse era o artigo, né? Então, eu vou voltar à sala com vocês, para que a gente possa, então, dar sequência a essa conversa, né, a partir do artigo. Bom, então, eu quase consegui fazer em meia hora, como era previsto, né? E agora, então, a gente abre o debate para quem leu ou quem não leu, mas que viu informações, escutou e quer trazer perguntas. Então, estamos agora no momento do debate sobre o artigo. Olha, gente, uma de cada vez, por favor. Todo mundo junto assim, fica constrangedor, né? A gente não consegue entender, entendeu? Então, diga, Elaine. Abre o microfone. Deixa eu abrir a fila aqui, então. O que eu acho interessante a gente ressaltar é o seguinte. Primeiro, que não existe uma metodologia para práticas integrativas oficializada, né? Isso é uma preocupação constante, né, inclusive na medicina antroposófica. Assim, a gente copia as metodologias e quem publica, quem recebe a publicação, prefere que a gente copie mesmo, porque eles já não entendem de práticas integrativas. Se a gente for mudar a metodologia, também vai ficar mais difícil para quem recebe, né, para os pareceristas e tudo mais. Então, isso é um tema que eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais, assim, de como estruturar uma metodologia que seja viável para as práticas integrativas. Isso tem que ser novo e tem que ser construído. Metodologia de pesquisa. Metodologia de pesquisa. Isso. Tá. Não é aplicação, né? De pesquisa, estou falando, tá? Outra coisa que eles, assim, trazendo bem para o artigo mesmo, eles falam que, assim, do que eles viram, né, dos 18 papers aí, que, assim, o currículo era extremamente baseado no currículo da ciência médica. Em qualquer uma das
das práticas. Isso é uma coisa. A duração do curso era a duração média de 3 anos e meio, mais ou menos 555 horas. Então, assim, isso para falar da prática da educação em PIX, né? Eu acho interessante a gente olhar para isso, para a gente também saber ponderar, assim, se uma prática que é feita numa semana pode ser considerada assim, que tem um curso de uma semana, pode ser considerada uma prática integrativa, quer dizer, uma educação em prática integrativa, né? Isso é outra coisa. A qualidade dos treinamentos, eles dizem que isso foi feito muito mais em workshops. Tem também uma discussão se isso pode ser feito EAD ou não. Tem uma turma que concorda que sim, outra turma que diz que para palpação, para você fazer propedêutica, por exemplo, isso fica quase que impossível, no que eu concordo, né? E uma coisa interessante é que a média de idade das pessoas que cursavam essas práticas, né, era de 54,3 anos. Então, assim, são pessoas que já fizeram uma graduação, né, e depois, então, partem para... uma historinha que bate com a nossa história, né? A gente faz a graduação e depois vê que aquilo não se sustenta sozinho e a gente, né, então, vai atrás. Isso eu acho que bateu com a gente. Outra coisa que bate também é que 90% dos alunos eram mulheres. Dos estudantes e dos praticantes, né, eram 75% mulheres. Então, também as mulheres são em maior número no quesito insatisfação com a biomedicina ou com a formação tradicional, né? Então, era isso que eu queria comentar, e o fato de ter só sido escolhido 18 trabalhos de 9.000 e cacetada que ele fala, bem... A gente acabou de fazer um mapa de evidência da medicina antroposófica e nós tínhamos 23.000 artigos de revisão sistemática e a gente conseguiu compilar, vamos dizer assim, segundo o que se precisa fazer em uma revisão sistemática, a gente compilou 36 artigos. Entendeu? Então, isso é sempre assim. Mas a gente vê que tem coisa muito boa que fica para trás, né? Que podem ajudar, podem ensinar, mas como tem esse corte, que é esse corte da metodologia tradicional, não é da nossa metodologia, né? Não é uma metodologia que ainda a gente não construiu, então coisas muito boas ficam de fora, né? Então, eu acho que essa discussão a gente precisa sempre contemplar, né? Perfeito, Elaine. Obrigado. Ótimo. Beth, quer falar? Depois eu comento. Eu acho que um pouco nessa linha que a Elaine levantou, né, que a gente já discutiu algumas vezes, né, durante o curso, que é isso, o objeto das práticas integrativas, ele não cabe na roupinha da metodologia científica tradicional, né?
ela tem uma roupa, uma numeração, e as práticas integrativas é um outro objeto, e que a gente vai precisar mesmo se debruçar um pouco, pensar em qual é a forma, né? E como é que a gente se sustenta nesta forma. Porque não é só de inventar uma forma, porque de inventar a forma a gente até pode, mas como é que a gente se sustenta frente a todas a parafernália aí científica posta no país, né? Enfim, eu acho que essa é uma grande discussão mesmo, Elaine. Uma coisa que me chamou muita atenção, sabe o que foi, Nelson? Nesse trabalho, é que o que ele levanta das práticas, né, da medicina complementar aí, 3 delas, pelo menos, é o que o Conselho Federal de Medicina fala que o médico pode fazer, tá? Então, me chamou muita atenção, porque foram muito poucas práticas que eles levantaram nos artigos, né, que eles identificaram, que é exatamente o que o Conselho Federal de Medicina diz, olha, o médico pode fazer isso, tá? Que ele reconhece como uma prática médica, certo? Como um ato médico. Me chamou bastante atenção. E uma outra coisa nessa história da educação, né, da formação dentro da medicina complementar, que é um nome que me soa mal, né? Porque, inclusive, os artigos falam que não são só profissionais médicos que fazem, ele levanta uma quantidade de outros profissionais, então, eu não sei como é que é considerado aí nessa realidade a medicina, tá certo? Que ela é praticada por médico, mas é uma medicina que pode ser praticada por outros profissionais, por que restringe esse campo para medicina complementar? Eu fiquei em dúvida do que ele estava chamando de medicina complementar. Enfim, né? É o seguinte, nós estamos com o curso na praça aí, né, com as inscrições abertas da terapia comunitária integrativa. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção é das pessoas perguntando assim, quem vai dar este curso? Sabe? Quem são as pessoas? Estão ligadas a que instituto? Então, eu vejo pessoas que estão interessadas e que são pessoas mais sérias, que não estão comprando qualquer curso, entendeu? Quer dizer, eu preciso de um curso que me dê uma formação, né? Uma pessoa me falou isso, eu preciso de um curso que me dê uma formação de terapeuta comunitária, mas que seja um pessoal de peso, entendeu? Um pessoal que tem nome, um pessoal que eu sei que eu vou ser formado nesta prática de uma forma consistente, com sustentação teórica, né? E não sei se evidência, mas com sustentação mínima aí, uma sustentação teórica, para eu poder exercer a prática da terapia comunitária. Isso tem me chamado a atenção. São várias pessoas me perguntando, e pessoas sérias, né? Que não estão entrando mais nessa questão do curso de uma semana, sabe, de algumas horas, que estão precisando e estão buscando processos formativos mais consistentes. Que era uma preocupação que eu via, Nelson, em cada uma das pessoas que foram falar das suas práticas. Elas tinham uma necessidade, quando a gente perguntava, bom, e aí, como é que se forma nisso? Ela dava para a gente um instituto, um lugar, né, onde hoje a gente teria uma formação sólida em relação àquela prática. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E eu achei interessante também, não sei, porque acho que não era o escopo da revisão, apesar do critério de inclusão ser muito ampliado, mas aí me parece que não foi tão ampliado assim, né, porque 18 só de quase 20 mil artigos, eu achei que foi muito pouco, mas, enfim, a questão de que, como é que eu apresento essas práticas nos cursos de graduação das áreas da saúde? Entendeu? Quer dizer, é possível, dentro da área da saúde, das profissões em geral da área da saúde, a pessoa ter uma aproximação, e às vezes não só uma aproximação, mas de fato uma formação, como uma extensão dentro do curso, né, dentro do próprio curso de formação, na graduação.
Não sei se isso é possível, eu acho que eles não chegaram aí nessa questão. Mas, enfim, eu acho que o artigo levanta possibilidades, né? Levanta pensamentos em que a gente pode aí trabalhar, e eu acho que aqui, se a gente fosse considerar outras línguas, né, eles iriam achar coisas mais interessantes, não mais interessantes, mas mais coisas, né? Mais artigo, com certeza. Tá? Grato, Beth. J. Salles, quer falar? Oi, boa noite. Eu vou manter minha câmera desligada, porque eu estou com uma oscilação aqui na conexão. Tudo bem. Na verdade, eu queria fazer um comentário, Nelson. Acho que também, para te ouvir também a Elaine e a Maria que acabaram de falar, meio uma provocação também, né? Porque você falou em relação, problematizou, né, o termo medicina complementar, né? Falando de um contexto neoliberal, de uma autonomia reduzida e tal. E aí eu fico me perguntando assim, né? Enquanto não houver pesquisa, né, com uma metodologia que tenha, então, uma vinculação, né, mais forte com isso que, né, seriam os objetos, ou se é que são objetos, né, mas seriam, enfim, o destino, né, desses estudos, né, enquanto não houver uma metodologia que tenha que venha daí, né, a gente está fazendo pesquisa complementar também? A pesquisa também é complementar? Que pesquisa é essa, né? Que está sendo feita, se não vem dessa matriz, né? Dessa epistemologia que, enfim, é diversa, né? Que implica em outras conexões aí. Excelente, excelente. Bem, vou passar para a Lúcia, e aí eu comento, e outras pessoas também comentam, e aí quem mais vai levantando as mãos. Lúcia, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, né? Sempre é muito bom estar falando com vocês. Eu sou enfermeira. Quando você estava falando desse revisão do artigo, eu estudei fitoterapia, como a gente fala, referenciando o instituto, no IBE, era uma pós-graduação de 720 horas. Hoje eu não começaria, que eu já passei dos 60, né? E ia para São Paulo de ônibus e voltava com o coração pulando de alegria. Tanta coisa boa que eu aprendi com muitos autores de livros, Carlos Tavares era meu mestre, e eu, assim, aprendi muito. E eu saí um pouco dessa parte aí vou falar na teoria, e eu fui para a prática. E eu comecei a trabalhar fazendo tratamento de lesões e feridas com plantas medicinais, e depois dali eu dou aula de pós-graduação em fitoterapia, aromaterapia, e eu vejo que está dissociado. Eu até encontrei com o Nelson num evento que eu estava, e ele também era um palestrante, que eu falo, eu fico menos teórico, eu estudei muito, gente, se eu falar todas as minhas formações, é desnecessário. Mas eu vejo que a gente não consegue, num curso vamos falar, nem o seu da Unicamp, nem o meu, nem do Classe, ninguém consegue, porque o meu conselho fala uma coisa para mim, para eu ser fitoterapeuta, eu tenho que fazer uma pós-graduação em fitoterapia. Se eu quiser trabalhar com medicina chinesa, eu vou ter que seguir o que o meu conselho fala. Então, eu acho que isso daqui é um negócio assim que a gente vai ficar conversando, eu consigo bons resultados, excelentes resultados, porque eu fui realmente investindo, com o meu esforço, com a minha vontade, nas coisas que eu acreditava. E eu acho que essa discussão desse artigo, os autores, 20 mil artigos e reduzir a 18, eu acho lamentável, porque eu recomendo, se o Nelson quiser, eu posso falar com a professora Adriana, ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela fez uma pesquisa imensa eu até pus aqui, CABISCIM, Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Ela tinha um grupo enorme e foi criando tudo que foi publicado num intervalo de tempo, os artigos, os resultados, as evidências, tudo com evidência, do jeito que vocês falaram.
Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro desse contexto. A Adriana pode ser um convidado, se o Nelson quiser, eu falo com ela, ou ele mesmo fala, será um orgulho ter amizade com ela. E ela representa uma nova geração de pessoas que querem levar as práticas integrativas, saúde integrativa, o nome que a gente quiser, para a frente. Você entendeu? Então, eu olho, não é de qualquer jeito, porque tem cursos ótimos, coisas que ela faz, ela é autora de livros, ela fala de aromaterapia de uma forma científica. E então eu vejo assim, eu vou parar já, né, que eu tomei um tempo grande, que a gente está dissociado a prática e o que a população precisa do que a gente teoriza. Então, eu posso fechar uma ferida que tem 22 anos, com apenas, vamos falar que eu vou gastar em tratamento 19 não, vou falar R$ 100, ou eu ficar refém de todos os laboratórios que são as multinacionais nessa parte, e a pessoa gasta mais de 2.000 por mês e não fecha. Então, eu fico bem confuso, por isso que eu quis estar aqui, não para falar, porque eu tenho que aprender, ainda tem muita coisa para aprender, que se a gente não trouxer para a nossa realidade, para a prática, o estudo da Adriana, que ela conduziu, o que a gente já tem de bom, a gente vai ficar aqui meio, nossa, de 20 mil, analisar 18 num critério, como você disse, a Maria Elizabeth, eu calço 36, eu comprei um sapato 33 e quero calçá-lo, está muito desconfortável. Então é isso, gente, só falei porque é um sufoco ver que a gente... O Nelson me conhece, eu sou bastante, assim, querendo resolver o problema do mundo, mas não é o problema do mundo, é colocar na prática as coisas boas que a gente já sabe. Eu não preciso de mais evidência científica que a camomila pode ser um produto excelente. Gente, mais de 10.000 anos usa essa camomila, ele falou lá no começo. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar. O mundo mudou muito, as referências são outras agora. Queria que a Elizabeth pensasse nisso. É muito diferente eu provar que, vão pensar aqui, que esse produto que eu estou falando de aromaterapia resolve uma lesão, do que querer encaixar ele nessa pesquisa. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Se eu não falar mais, obrigada ao oportunidade. Você quer comentar, Elaine? Depois de você eu comento. Abre o microfone, Elaine. Eu vou colocar aqui, não sei onde que escreve no chat, mas eu posso mandar depois o link do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e eu quero que vocês olhem as pesquisas. É, assim, de chorar de alegria. Eu estou achando muito bom você falar isso, Lúcia Helena, porque eu faço parte desse consórcio. Que bom. Eu sou uma das pesquisadoras. É verdade, Elaine. Olha, é verdade, Elaine, eu lembro do seu nome, eu até fiquei contente, tentei ver as carinhas, e você faz parte. Então, pronto. Não, eu faço parte porque eu também acho que a gente tem que fazer isso. E, assim, a missão dessas coisas não é assim, a gente já está sabendo que a camomila faz 10.000 anos que é bom, não precisa fazer mais nada. O que a gente precisa é ter maneiras de tentar trabalhar com o pessoal que gerencia a saúde pública, que faz políticas públicas, que é para a gente realmente conseguir chegar com as nossas práticas, né? E isso tem que ter um convencimento, né? Então, o convencimento que existe oficialmente na academia é a tal da pesquisa, né? Então, a meta nossa não é nem ser um grande pesquisador, parará, barará, barará. O que nós queremos são políticas públicas que possam trazer esses benefícios para as pessoas menos favorecidas, principalmente para as mais favorecidas também, que é muito melhor. Mas essas pessoas menos favorecidas que podem, com R$ 100, curar uma ferida de 22 anos, né? Então,
a gente amplia esse nosso olhar para a pesquisa e para fazer pesquisa, que não é uma coisa fácil, né? Para a gente poder ter ferramentas para convencer o povo para fazer as políticas. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Fala, Gabi, aí depois eu falo. Só para puxar o raciocínio da Elaine, professor, que é uma coisa que eu falo muito, as práticas têm que ser sentidas, né? Os efeitos têm que ser sentidos na pele. E como que a gente pode trazer essa percepção de ser sentido numa pesquisa acadêmica, né? Vou falar de yoga, gente, sente o que é o yoga. E como que eu posso transformar esse sente o que é o yoga numa pesquisa acadêmica sem pensar nos moldes, em números fechados, né? É outro padrão de pesquisa, é outra forma de pensar. Então, como que a gente pode pensar juntos em colocar sentimento no sentido de experienciar as práticas e colocar como isso aqui é científico, porque foi embasado, porque foi sentido, teve resultado. Eu acho que é esse novo patamar de pesquisa que a gente está precisando desenvolver. Muito bem. Olha, eu publiquei um artigo com uma aluna de graduação em 2014. Eu vou pôr o link dele aqui no chat, para que quem quiser veja. O problema é o seguinte: eu publiquei esse artigo nos Cadernos de Saúde Pública em inglês. E aí, o mundo brasileiro quase praticamente não leu esse artigo. E esse artigo se chama Medicina baseada em evidência e medicina baseada em preconceito, o caso da homeopatia. O fato é o seguinte: não faltam evidências. Tem algumas práticas que, de fato, precisam mais evidências. Mas tem muitas práticas da biomedicina que não têm evidência alguma e é feita. Tá certo? Então, assim, a necessidade e a importância desse encontro aqui, e da gente exatamente abrir esse espaço para poder falar disso, é a gente começar a fortalecer-nos com informações e argumentos suficientes para se dar conta de que não faltam evidências, não são evidências que faltam. E aí, os mapas de evidência exatamente discutem isso. Então, se não faltam evidências, o que é que falta? Né? Quando a Elaine diz preciso ter políticas públicas, de fato, né, assim, existem realmente preconceitos em torno das práticas que não são as práticas da medicina ocidental contemporânea. Tá certo? Então, assim, essa é uma discussão que não é nova para ninguém, eu acho que todo mundo aqui já passou por ela, conhece, né? Quer dizer, e leia esse artigo para vocês verem, assim, rapidamente, o que é que foi feito? A Alessandra era aluna de graduação, ela entrevistou com um questionário fechado, residentes da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Tinham residentes de 54 diferentes instituições brasileiras. E 48% deles disse que era contra o ensino da homeopatia na graduação. Ela, então, voltou lá para tentar, no ano seguinte, tentar entender por que é que as pessoas eram contra. E aí ela, então, a gente fez um exercício bem legal, agora não era mais um questionário fechado, era um roteiro. A hora que ela escutasse a pessoa dizer evidência, ela interrompia a pessoa e perguntava, mas qual é a evidência de que você tem? Quais são as evidências que você tem que não tem evidência?
porque, né, as pessoas diziam, não, eu sou contra o ensino porque não tem evidência sobre a homeopatia. E aí ela interrompia e falava, e quais são as evidências que você tem de que não são evidências? Aí a pessoa ficava desconcertada e falava, não, isso é o que eu penso. Não, isso é o que eu assisti no Fantástico. E aí, exatamente, então, que a gente construiu essa ideia, né? Então, assim, o discurso é baseado em evidência, mas a prática é baseada em preconceito, tá certo? Então, não se trata de falta de informação necessariamente, tá certo? Falta capacidade de convencimento, falta um monte de coisas para nós, mas, né? Agora, comentando um pouco, eu gostei muito da provocação da J. Salles. J, qual é o seu nome? Ou te chamo só de Salles? Juliana, Nelson, Tá Juliana. bom, Juliana. Gostei muito da sua provocação, Juliana, porque, de fato, eu percebo, né, eu tenho falado isso, e é muito bom o artigo do Charles com a Daniela Delagrave, que, nos Cadernos de Saúde Pública, que discute como as práticas integrativas podem ser fazer parte do processo da medicalização, né? Quer dizer, acho que temos aqui uma questão importante, que é esse conjunto de coisas que a gente chama práticas integrativas e complementares é um essencialismo estratégico. A única coisa que essas práticas têm em comum é que elas não são práticas da medicina ocidental contemporânea. O resto, gente, elas têm mais diferenças do que semelhanças. Tá certo? Então, quando a Madel diferencia o que é racionalidade médica do que é prática terapêutica, é fundamental a gente compreender essa diferença, tá certo? E quando eu vou fazer uma pesquisa, né, com uma determinada prática, eu vou desenvolver uma metodologia para aquela prática, ela pode não caber para outra. Que é o que exatamente a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, a metodologia da pesquisa científica está calcada naquilo que se chama modelo científico. Bom, qualquer assunto submetido ao modelo científico vai ter aquele percurso dentro do método, tá certo? Agora, o método científico fez o quê? Pegou a alquimia, filtrou e criou química. Pegou uso de fumaça, filtrou, virou inalação. Pegou uso de planta medicinal, isolou o princípio ativo, produziu industrialmente e virou medicamento. Então, assim, o que a ciência fez? A ciência não rompe, ela é uma continuidade no nosso estoque de conhecimento também. Só que ela reduziu a uma única forma. Então, eu penso que a gente ainda está reproduzindo esse essencialismo estratégico. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente usa o nome práticas integrativas e complementares para dizer, olha, tem um conjunto de práticas que é diferente da medicina ocidental contemporânea, das práticas biomédicas, tá certo? Agora, a gente não olhou cada uma dessas práticas e a gente olha mal cada uma dessas práticas. A gente continua se referindo no coletivo como se fosse suficiente. Não é. Tá certo? E aí, acho que a gente chega na questão da Juliana, que é, assim, desconcertante, né? Se a medicina complementar ela tem todo essa característica, de fato, a pesquisa que tem sido feita com a metodologia científica, com as práticas integrativas, tem a mesma lógica de medicina complementar. Portanto, é uma pesquisa complementar. A gente não criou autonomia, né? E todo o discurso
Aí, esse é o pedaço complicado, gente, da história. As evidências, por que se criou todo esse debate em torno das evidências, gente? A lógica do pensamento científico, do método, é o método de análise. Análise, todo mundo sabe, significa quebra, né? Então, você pega um evento, quebra em pequenas partes, tenta controlar o máximo possível e vai tentando entender os pequenos pedaços em relação àquele evento, tá certo? Então, toda análise é quebra, 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 e a gente perdeu a linha que juntava toda essa quebra de volta. A gente perdeu isso. O que a gente passou a ter, né, dos anos 80 para cá? Cerca de 22 mil jornais científicos publicando. Então, para uma pessoa, um especialista, manter-se atualizado, ele tem que ler, em média, 16 artigos por dia. Então, estamos todos defasados. Tá certo? Bom, aí você tem uma pessoa que está ali na sua frente e você olha para aquela realidade e fala, bom, que caminho que eu vou seguir? Tem tantos caminhos possíveis que como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Então vem essa lógica de tentar organizar o conhecimento para tentar, olha, vou tentar te ajudar a criar formas de tomar decisão. Se tiver estudos com essa característica, esses estudos têm mais qualidade de informação do que esses outros. Então, dentro dessa lógica da tomada de decisão, é super importante, tá certo? A evidência esse tipo de estudo, ele produz mais informação de mais confiança do que tal outro tipo de estudo. Beleza. Nesse sentido, é ótimo. Só que o que desaparece de novo nessa lógica toda? Desaparece a pessoa. Tá certo? Porque esses estudos duplos cegos ou triplos cegos, randomizados, quer dizer, é como se houvesse a possibilidade, de fato, do conhecimento ser universal. As coisas funcionam iguais em qualquer lugar do planeta. E a gente sabe que não. Tá certo? Nenhuma zebra tem as mesmas listras que a outra, nenhum humano tem as mesmas digitais que o outro. Então, o princípio fundamental da universalização do conhecimento, ele é mantido por esse tipo de gargalo de conhecimento que são as evidências. Tá certo? Então, as evidências, elas são uma forma de resistência do modelo biomédico de perder influência, de perder, sabe, de tentar manter esse poder, tá certo? Então, nesse sentido, quando a preocupação de muitos cientistas, muitos pesquisadores é demonstrar que práticas de cuidado são iguais ou melhores que as práticas de cuidado da biomedicina, a gente já entra no jogo em segundo lugar. Tá certo? Então a gente pode fazer qualquer coisa. Então, basta a minha boa intenção já é suficiente. Não, não é suficiente. Você vai cuidar da vida de uma pessoa. Aquela pessoa vai depositar confiança em você. Então não adianta só a sua boa vontade. Você tem que ter formação, você tem que ter critério, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter ética, tá certo? Você está cuidando da vida de uma pessoa que está acreditando que você pode produzir mais bem do que mal, tá certo? Agora, esse gargalo de fazer pesquisa com essa metodologia nos secundariza por princípio. A gente entra perdendo por princípio, tá certo? Então, Juliana, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que você nomeou de um jeito que a maior parte das pesquisas também é complementar. E aí a preocupação, porque é muito poderosa essa sua reflexão, porque a gente abriu mão da pesquisa alternativa, porque era medicina alternativa, porque era prática alternativa, então a gente abriu mão do alternativo
E no alternativo é que tinha lá a abertura das portas da consciência, os estados alterados, era no alternativo que estava se tentando, sabe, todos os movimentos dos direitos civis, das possibilidades de ampliação das relações, foi lá no alternativo. A gente abre mão do alternativo e nomeia o integrativo. Só que o integrativo ainda está colocado como possibilidade de futuro, e a gente está preso nesse arranjo neoliberal que nos secundariza do complementar. Então, eu acho que o que você nomeou realmente é poderoso mesmo, assim, acho que a gente tem que ir além desse lugar, né? E aí, acho que o artigo traz uma questão importante para nós, que é uma coisa é formar profissionais, a outra coisa é formar pessoas que usam. Tá certo? Então, assim, e aí, qual é a ideia de ter esse encontro aqui? Manter esse espaço para a gente seguir conversando. Esse é um espaço em que encontram profissionais e encontram usuários para a gente ir desenvolvendo, crescendo essa estratégia, né? É preciso formar as pessoas para que elas aprendam a receber e sentir os efeitos de determinadas práticas que são diferentes das práticas da medicina ocidental contemporânea. Tá certo? Então, assim, se você vai trabalhar com a dimensão fenomenológica, energética, de um toque sutil, se você vai trabalhar com plantas medicinais in natura, você tem que aprender, as pessoas têm que aprender a como aquilo funciona, o tempo com que funcionam as coisas. Tá certo? Então, assim, parece que a gente nasceu sabendo entender como a medicina funciona em nós, como as drogas funcionam em nós, como uma consulta médica é feita, ou uma consulta com outro profissional é feita. Parece que a gente aprendeu. Não, não é que a gente aprendeu, é que a gente nunca foi exposto a outro formato. Ainda hoje, se algum de nós sofrer um acidente aqui e precisar ir para o pronto-socorro, a gente vai para o pronto-socorro mais tradicional que existe, gente. É o único que existe. Ninguém vai usar planta medicinal lá, ninguém vai deixar de te dar antitérmico. Não, vai ser intervenção completa, o pacote completo. Né? Foram feitas tentativas de ambulatórios, de pronto-socorros de homeopatia, que eu sei, de medicina antroposófica, que eu sei, mas é pouco. Nem sei se existem mais, os que eu soube que existiam, nem existe, né, Sônia? Então, sabe, acho que tudo isso faz parte, né, dessa questão nossa, que estamos num campo, e aí é muito ampliado, gente, o preconceito, ele está dentro da própria academia, entre os cientistas, e entre os usuários, as pessoas que usam práticas. O preconceito, ele existe de maneira disseminada. Certo? Não é uma coisa simplesmente de um grupo específico. Né? E nós, qual é o nosso papel nesse evento da cultura contemporânea? A nós nos cabe essa necessidade de formar usuários, de formar profissionais. Né? Então, eu só queria reforçar um pouco essa ideia que é o ciclo vicioso. Né? Então, assim, porque tem preconceito, tem menos financiamento, porque tem menos financiamento, tem menos pesquisa, porque tem menos pesquisa, tem menos publicação, porque tem menos publicação, tem menos evidência, porque tem menos evidência, tem menos credibilidade. E aí você fecha o ciclo vicioso das exclusões sociais.
tá certo? Porque aí você não exclui só práticas, você exclui pessoas. Pessoas que usam essas práticas e pessoas que trabalham com essas práticas, né? Então, tem aqui, por trás dessa discussão nossa, uma sociológica de um Estado. Por exemplo, gente, eu sou professor numa instituição pública que forma pessoas para trabalhar no sistema público de saúde. Não só no público, mas, né, dentro da lógica do público. Só que só forma de um jeito. Só forma com um conhecimento específico. Então, tanto o SUS quanto a escola médica, que são financiados pelo Estado, tem só um tipo de conhecimento sendo formado e oferecido. Tá certo? Então, é isso que nós estamos discutindo. Se eu quiser fazer uma escolha diferente dessa, eu posso? Se você tiver dinheiro para pagar, você pode. Não, mas eu quero que seja política pública. Não, então, não pode. Ou pode mais ou menos, ou pode individualmente, que aí cada profissional vai lá e negocia um pedaço da sua agenda para fazer, né? É isso aí, Beth, aprender a desaprender a segregação, é isso aí. Né? Então, eu penso que, fazendo uma síntese, né? Eu acho que, quando eles chamam educação e medicina complementar, eles caem no mesmo buraco que nós caímos, que eu estou chamando de essencialismo estratégico, quando a gente chama PIC. Tá certo? Então, assim, é desdiferenciado. Tá certo? Assim, então, a gente ainda sofre desse universalismo em que a gente tem mais diferenças do que semelhanças. A questão toda é que o modelo científico não lida com diferenças. Tá certo? Então, nesse sentido, acho que as nossas pesquisas têm esse caráter muito complementar mesmo, né? Precisamos caminhar além disso, né? Entender essas diferentes práticas, né? Acho que aí tem um outro processo que é importante quando eles falam em educação, é diferente de formação. Educar é um sentido muito mais amplo, é um processo muito mais amplo, e quando a gente fala em educação, em prática, em saúde, práticas de saúde integrativa, então nós estamos falando de educação em saúde e capacidade de integrar diferentes conhecimentos. Então, esse é um projeto maior do que simplesmente um treinamento, uma capacitação, uma formação. Tá certo? Acho que aí tem para, né, essa questão do discurso das evidências que nos aprisionam, né, e fica como desafio para nós, portanto, como é que do Emicida fala? Nós só temos nós, como é que é? É essa ideia de que a gente que vai ter que dar conta de fazer esse enfrentamento epistemológico, portanto, da lógica da produção do conhecimento, sociológico, portanto, de resistência a essa lógica reducionista de uma única forma de cuidado, tá certo? Né? E pensando teleologicamente, né? Quer dizer, pensando à distância, prospectando possibilidades de produzir futuros, né? Com responsabilidade, definitivamente. Então, eu acho que esse artigo, com várias limitações, e acho que a Elaine acabou complementando com muitas coisas boas, ele deixa para nós principalmente essa necessidade de mais espaços como esse aqui, né? Quer dizer, a gente precisa de mais fóruns discutindo
práticas integrativas, né? Uma das coisas que eu concluo que a gente comeu bola, a gente tinha que ter feito várias, em todos os municípios, conferências livres de práticas integrativas. Nessa hora, agora, está acontecendo na Bahia. A Conferência Livre Estadual da Bahia está acontecendo agora. Né? Teve aqui em São Paulo, mas a gente podia ter feito nos municípios da gente. A gente não conseguiu se organizar para fazer isso, né? Então, acho que esse artigo deixa exatamente essa necessidade da gente sair do isolamento e fortalecer esse movimento cada vez mais para fortalecer as políticas públicas, enfim, que a Elaine chamou a atenção. Bom, pessoal, chegou 8h30. Então, eu sei que passou e muitas questões ficaram e pessoas gostariam de comentar, mas fica o convite para que a gente se encontre em maio. Qual é a temática, Gabi, de maio? Só um minutinho, vou dar uma olhadinha, professor. Eu tenho aqui também, Gabi, peraí. Vai ser radiestesia, né? Isso, radiestesia com a Valesca. Com a Valesca, né? A Valesca tem trabalhado e pesquisado esse tema. Tanto é que o TCC dela foi sobre isso, né, professor? Exatamente. Veja, uma prática que não está entre as 29 da PNPIC, tá certo? Mas que é uma prática ancestral, milenar, né? E que lida... Acho que a Valesca está aí, eu acho. Tá aqui, ó, ela abriu a câmera aqui agora. Lida com um arcabouço de validação que a gente desconhece. Então, acho que essa é uma questão para a gente ir aprofundando, né? Assim como a gente desconhece o arcabouço de validação das práticas de cuidado indígenas brasileiras. Assim como a gente desconhece as práticas de validação dos povos de matriz africana, das práticas de cuidado de matriz africana. Então, assim, a gente mais desconhece do que conhece, né, gente? Então, vamos parar de desperdiçar experiências humanas, né? Vamos tentar aprender, né? Eu acho que esse é o convite. Então, Valesca, você está convidada a nos conduzir no dia 16 de maio a discussão da radiestesia. E todo mundo quer falar? Conto com todos. Maravilha. Então, venham, pessoal, e vamos manter esse lugar de debate e conversa. Tá bom? Beijos, beijos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Muito agradecido. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns, professor. Foi lindo. Beijo. Obrigada.